Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique, sou médico veterinário formado pela Federal Rural do Rio de Janeiro e, após me formado, eu me especializei em medicina de peixes ornamentais, com foco principalmente em manejo sanitário. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os principais pontos no manejo e sanidade de peixes ornamentais. Lembrando que o alcarismo ele é um importante segmento no mercado de animais de companhia, e o Brasil ele tem cada dia mais vem cada dia mais ganhando espaço nesse segmento também. Então, quando eu decido ter um peixe de água salgada, eu preciso primeiramente estudar qual é o ambiente ideal para aquele peixe que eu desejo ter no meu ambiente. Então, a primeira coisa é estudar os parâmetros de qualidade de água, como temperatura, salinidade, pH, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, alcalinidade. Caso você venha a ter corais, o cálcio, magnésio, iodo, potássio, estrôncio, entre outros elementos que são importantes para esses animais. Porque, veja bem, a gente vai trazer um animal de um ambiente um pouquinho diferente e a gente tem que preparar todo esse ambiente para que o animal ele viva ali em completo bem-estar, para que ele não sofra e você não perca dinheiro com o hobby, como acontece muito por aí. As pessoas acabam desistindo do hobby por falta, muitas vezes, de uma boa orientação, de conhecimento técnico. Então, a primeira coisa é estuda o ambiente para onde, para qual aquele animal ele vai ser direcionado. Qual o tipo de iluminação ideal, qual o fotoperíodo que você vai estabelecer para eles. Então, todos esses são gatilhos iniciais que vocês precisam, para quem vai iniciar no meio, precisa em mente esses conhecimentos iniciais. E existe em epidemiologia, existe um termo chamado da tríade epidemiológica, que está relacionando o hospedeiro, o agente etiológico, que pode ser muitas vezes de etiologia viral, bacteriana ou fúngica, e o ambiente. E sempre quando por que é tríade? São esses três: hospedeiro, agente e ambiente. E sempre quando existe um equilíbrio entre entre esses três elementos, a gente dificilmente vai ter algum problema, seja de doença, de estresse. Geralmente os problemas eles acontecem quando a gente tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele pode ser causado pelo aumento do número de patógenos, tá? Então o animal ele fica doente ou ele está eliminando bactérias na água através da, das fezes e você não tem nenhum sistema para tratamento dessa água que, que, que acaba ficando no aquário, que é um sistema fechado, né? Você pode ter o aumento dos compostos nitrogenados que são oriundos do metabolismo do peixe e muitas vezes da degradação de proteínas por bactérias heterotróficas no aquário. Então, você pode ter uma alta densidade de peixes no ambiente que pode causar também um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser em decorrência de baixa qualidade de água, por isso é muito importante o monitoramento frequente dos parâmetros de qualidade de água. É, Pode ser um desequilíbrio causado pela manipulação adequada dos peixes ou do aquário e falta de boas práticas de manejo. Então eu vou lá, compro o peixinho e já trago direto para o meu aquário, não emprego nenhum tipo de tratamento ou quarentena prévia antes desse peixe entrar para esse ambiente. Então, se eu tenho, quando existe esse desequilíbrio, geralmente o peixe ele fica estressado.
ele fica incomodado, porque tudo isso causa prejuízo para ele. E quando você tem a comercialização de animais vivos, sem procedimentos técnicos padronizados, muitas vezes a gente vai promover a disseminação de inúmeros agentes patogênicos, que podem ser virais, parasitários ou bacterianos. Muitos peixes, eles são portadores assintomáticos, e muitos desses peixes de água salgada, tá? Quase que a maioria deles, eles são peixes que são ainda capturados, são extraídos do ambiente natural. Então, geralmente, no seu ambiente natural, esses peixes eles têm lá as suas infecções, eles são portadores de alguns patógenos, mas muitas vezes eles são assintomáticos, assim como os mamíferos também podem ser portadores assintomáticos de alguma doença. E se eu coloco um portador assintomático nesse meu ambiente, e eu tenho lá uma série de outros peixes, esses peixes eles podem ficar estressados, e esse peixe que tem um portador assintomático trouxe um novo patógeno para o ambiente. Então, muitas vezes esses peixes eles podem ficar doentes e muitas vezes causar uma alta taxa de mortalidade. Bom, o que o estresse ele faz no organismo do peixe, então? O estresse é um importante fator, porque ele aumenta o nível de cortisol na circulação sanguínea do peixe, e esse cortisol ele tem efeitos inibitórios sobre o sistema imunológico. Então você vai ter uma baixa circulação de células de defesa, tá, no sangue do peixe, tá? E esse peixe muitas vezes ele vai ficar suscetível a inúmeros patógenos. E esse estresse, um dos principais fatores de estresse que causa problemas de mortalidade em peixes, o principal deles é a amônia. A amônia, ela é fruto do metabolismo do peixe. O peixe ele come e geralmente ele precisa excretar a amônia. E essa amônia ela fica no ambiente aquático ali. E essa amônia, se ela não é tirada pelas bactérias do filtro, tá? É, da filtragem biológica, em concentrações baixas, ela já causa estresse e lesões nas brânquias. E os peixes eles vão ficar eles expostos a baixas concentrações de amônia a longo prazo, essas lesões elas abrem portas de entrada para algumas bactérias. E essas bactérias causam lesões, e essas lesões elas podem se transformar em uma sepse. Além disso, o excesso de amônia na água, ela também causa um aumento de pH sanguíneo e vai mudar todo o metabolismo do peixe. E muitas vezes, a literatura diz que em concentrações altas, a amônia é responsável pela maioria das mortes inexplicáveis em aquário. Um outro fator de estresse que causa mortalidade em peixes também é o nitrito. O nitrito é um metabólito do, do, da amônia, tá? Só que ele também é um fator tóxico. Então, a amônia ela é convertida a nitrato pelas bactérias da filtragem, que é um composto menos tóxico do que a amônia. Porém, esse nitrito, quando ele, é, é, quando ele vai aumentando a sua concentração no sangue do peixe, na corrente sanguínea, ele faz com que a hemoglobina, que é aquela que transporta oxigênio para as células, ele essa hemoglobina ela vai se transformar em meta-hemoglobina. Só que a meta-hemoglobina ela não é capaz de transportar o oxigênio pelo sangue do peixe. E na grande maioria das vezes, um aquário que tem altas concentrações de nitrito, você pode ter perdas de mortalidades, perdas de peixes por anóxia,
por falta de oxigênio. Porque o nitrito em altas concentrações vai transformar a hemoglobina em meta-hemoglobina, e essa meta-hemoglobina não é capaz de transportar o oxigênio para os tecidos sanguíneos do peixe. Um outro fator importante também é o nitrato. Amônia é convertido em nitrito, nitrito é convertido em nitrato. O nitrato é o menos tóxico de todos eles. Porém, em altas concentrações, ele causa problemas também nos peixes, tá? É sabido que em humanos ele é usado como droga vasodilatadora e a concentração elevada. Ele pode causar câncer de estômago, hipotensão e insuficiência cardíaca crônica. Em concentrações acima de 12 ppm ou 12 miligramas por litro, ele causa lesões hepáticas, tá? Em ciprinos carpios. Valores acima de 20 ppm em Amphiprion ocellaris, que é o peixe palhaço, ele diminui a taxa de crescimento, atrapalha na metamorfose e você tem perda de coloração também. Então, e exposições prolongadas pode diminuir a resposta imune e causar doenças e mortalidade. Um outro fator estressante também, quando eu estou falando de peixe de água salgada, é que alguns países asiáticos, como Filipinas, Indonésia, Malásia e Vietnã, esses países eles têm a prática de capturar peixes para alimentação humana com cianeto. Então, aqueles pescadores de peixes ornamentais, eles aproveitam isso, essa injeção de cianeto na água, que muitas vezes atinge alguns peixes ornamentais também, e esse peixe ele desmaia e fica mais fácil das pessoas fazerem a coleta. Quando esse peixe ele não morre, ele pode ficar muito atordoado e a longo prazo, se o peixe não morre, ele não vai morrer, ele pode não morrer imediatamente, mas é provável que ao longo das semanas ele venha a morrer. E esse cianeto ele interfere em processos enzimáticos e causa a síndrome da mortalidade retardada, que vai acontecendo ao longo da semana. E os principais órgãos afetados são coração, fígado e rins. E devido à atividade da atividade enzimática, os peixes eles perdem a habilidade de responder bem ao estresse de manejo. Então vai ser um peixe bem mais fraco. E estima-se que 30 a 98% dos peixes capturados com cianeto ou cianureto morrem ao longo das 3 primeiras semanas. Então, peixes capturados eles apresentam uma taxa de sobrevida. Se eu capturo um peixe de ornamental e cuido dele bem, capturo sem cianeto, a taxa de sobrevida dele pode ser de mais de 98%. Esse peixe ele pode durar anos e anos no seu aquário. E muitas vezes o pessoal pergunta: Pedro, quanto tempo vive um peixe? Eu falei, gente, o mais velho que eu já vi tinha 18 anos, que era um lutang, sabe, a Dory do Procurando Nemo. Então ele tinha 18 anos e era um peixe bem grande. Então se você cuidar bem dos animais, eles vivem bastante tempo no aquário. Bom, outro fator que pode causar estresse e mortalidade também é a nutrição inadequada. E essa nutrição inadequada ela pode causar uma baixa taxa de crescimento, deformidades, queda no sistema imunológico, lipidose hepática, se for uma ração muito gordurosa, problemas metabólicos, deficiência de iodo. E o que eu vou fazer para impedir que eu tenha uma nutrição inadequada? É você comprar rações prêmios, rações super prêmios, rações que são feitas com proteína de peixe, rações que usam as algas que estão no ambiente natural dos peixes, tá? Então, é uma ração que geralmente é mais cara, mas você dificilmente vai ter tantos problemas com nutrição inadequada.
E quais são as possíveis etiologias de doenças em peixes de água salgada? É, isso eu estou falando hoje, pessoal, principalmente de peixes recém-adquiridos, tá? É, claro que vai ter doenças que vão se manifestar ao longo dos anos, como carcinomas, que não vai ser o foco aqui hoje. Hoje eu vou falar principalmente das doenças infecciosas e parasitárias. Então, nós temos protozoários, temos metazoários, que são os vermes, temos vírus, alguns vírus, temos fungos, só que um pouco menos em peixes de água salgada, temos bactérias e, como eu disse, as metabólicas e nutricionais. Então, a primeira delas e a mais comum é o ictio de água salgada, que é o Cryptocarya irritans, e ele causa problema principalmente em peixes teleósteos, só em peixes de água salgada. Eslamobranquios não, são os tubarões, as arraias. E o principal ponto dele, a principal característica, são esses pontinhos, tá, brancos, que são causados pela forma parasitária do protozoário. Então, e como é que é feito o diagnóstico? Geralmente é clínico, tá? E confirma com diagnóstico microscópio. São essas lesões arredondadas e é um parasita ciliado. Aqui vou mostrar 2 vídeos do parasita, tá? Isso aqui é no aumento de 40 vezes, essa foto da esquerda. Isso aqui é raspado de pele. E essa aqui da direita é o parasita, tá? Encapsulado na brânquia. Qual que é o problema disso aqui, tá? Esse parasita, ele tá bem aqui na brânquia. A brânquia, ela é responsável pela troca gasosa, tá? Entre oxigênio e gás carbônico do peixe. Então, se você tem um parasito encapsulado na brânquia, essa região aqui, ela vai ser uma região que vai ter uma deficiência de troca gasosa. Então, imagina se esse peixe está super infestado, tá? Muito provavelmente ele vai morrer, porque o peixe está consumindo o sangue o parasita está consumindo o sangue do peixe e o parasita ele está impedindo com que haja troca gasosa. E o ciclo biológico dele, ele é bastante curioso, tá? Então, a fase parasitária, é, ela não, ela não, ela não é suscetível a nenhum tipo de medicamento. Só quando essa fase, ela, esse ponto branco, ele cai no ambiente, ele cresce um pouco mais e forma os tomites, tá? O tomonte, e dentro do tomonte tem vários tomites. Esses tomites, é, eles o tomonte ele vai eclodir e vai liberar os tomites. Quando esses tomites estão na água, eles vão virar terontes. E esses terontes eles são suscetíveis contra alguns medicamentos. Então, cada um dos ciclos dura em torno de 7 dias. A fase parasitária são 7 dias. O protomonte pode demorar de 3 a 5 dias para crescer e formar um tomonte. O tomonte, ele libera os tomites, e esses tomites, que são os parasitas na fase livre, eles têm até 24 horas para encontrar os parasitas, caso contrário, eles acabam morrendo. E é nesta fase que a gente precisa ter o medicamento no aquário hospital, para que a gente elimine esses parasitas do peixe. E um outro parasita que causa bastante problema nos aquários também é o odinocelado, que é um dinoflagelado. E ele causa problemas tanto nos teleósteos quanto nos eslamobranquios, que são tubarões, arraias, tá? E quais que são os sinais clínicos? É como se eu pegasse farinha, sabe, e jogasse no peixe. Então ele também é conhecido como a doença do veludo ou a doença da ferrugem. E quando você vai verificar na microscopia, você vê essas células arredondadas, tá, ovaladas, que elas são sésseis, elas não se movimentam. E o ciclo dele é bem parecido também com o do Cryptocarya irritans, tá?
e ele causa, a taxa de crescimento dele, de multiplicação é muito rápida, ele pode causar altos índices de mortalidade em questões de horas, de 24 horas ele já começa a causar grandes estragos. Nós temos também parasitas que são as tricodinoses, tá? Que está muito relacionada a ambientes poluídos, ambientes com alta concentração de matéria orgânica. Geralmente ele causa uma doença branda, ele está lá, ele tem serrinhas no, na região central e essas serrinhas ela vai incomodando o peixe e o peixe geralmente ele fica se roçando, coçando contra objetos no aquário. E como é que a gente faz o diagnóstico? Também, geralmente, com lâmina fresca, tá? Microscopia de pele e brânquias e histopatologia de pele e brânquias. Um outro problema também que a gente tem bastante comum em peixes que são capturados é um dinoflagelado, também chamado de broquinelose, Brochinella hostilis, tá? E também causa problemas em peixes teleósteos de água salgada, que eu coloquei água doce, mas é água salgada, tá? E ele tem sido associado a mortalidades agudas de peixes marinhos tropicais. E as mortalidades, elas geralmente acontecem após o período de transporte, porque lá na natureza, os animais, eles até convivem bem com essas doenças. E geralmente, aqueles mais fracos é os que vão morrer. Mas se você captura esse peixe, ele passa por um período de estresse muito grande, ele acaba manifestando a doença. E como é que você diagnostica? Como é que você faz o diagnóstico? Geralmente, lâmina fresca de pele e brânquias também, que você vai ter esse parasita que tem uma forma achatada e morfologia arredondada. Um outro problema, que para mim é um dos piores que existem, que eu mais tenho dificuldade de lidar com ele, é o escuticociliatose, que são causados, é um grupo de parasitas, tá? E no qual o uronema é o principal agente causador dessa doença. É um protozoário que ele produz proteases, tá? E e essa protease ela vai fazendo a digestão das proteínas dos tecidos dos peixes. E o peixe ele fica com a pele com focos de pigmentação esbranquiçada, que progride para pigmentação e ulceração, podendo ficar em carne viva. Esses animais eles vão ficar letárgicos, vão ter hemorragias e necrose de brânquias, peles e órgãos internos, e são parasitas de vida livre e geralmente estão associados a ambientes com alta concentração de matéria orgânica. Eles se alimentam geralmente das bactérias que estão no aquário. Só que se você tem um aquário que está muito poluído, eles vão se proliferar de tal maneira que ele também vai atacar o peixe. Então, isso aqui, ó, na direita, nesse peixe aqui, que é uma Mantis coimpines, é uma lesão que foi causada por esse parasita. Quando você faz o raspado de pele, você vê centenas de parasitas nessas regiões. Então, como é que você faz o diagnóstico? Geralmente lâmina fresca de pele, brânquias e órgãos internos. Nos órgãos internos, geralmente esse diagnóstico ele precisa ser feito por histopatologia, porque quando você coloca o peixe ali na microscopia, se você não tem uma coloração especial, você não vai conseguir ver o parasita e as lesões que estão sendo causadas por ele. Então, aqui são alguns exemplos, tá? De peixes que estão com lesões ulcerativas que são formadas pelo uronema e muitas vezes esse parasita ele está muito associado a bactérias. A bactéria ela está na água, esse parasita ele abre portas de entrada e junto com o parasita vai crescendo as bactérias que são secundárias a esse fator primário que é o parasita. Então, é uma doença que é muito difícil de controlar, uma vez que você tem ela no seu aquário. Então, é muito importante você entregar tratamento da sua água
recirculação, como luz ultravioleta, ozonização da água, tá? Aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês verem de um peixe que ele está com várias lesões ulcerativas na pele, tá? E esse segundo aqui, que é um peixe que está bem letárgico, quase morrendo, que ele também está com lesões ulcerativas, batimento branquial acelerado, e é um parasita bastante grave. Então, até aqui eu falei dos protozoários ou dos dinoflagelados, que são aqueles, são os mais inferiores. E nós também temos os metazoários, que são os parasitas multicelulares. O primeiro deles que eu vou falar para vocês são as monogênias, que são as monogênias são vermes achatados do filo plateuminto, tá? Que causam lesões nos peixes. Então, nós temos lesões que podem ser causadas em brânquias, pele, tá? Aqui é uma microscopia eletrônica de uma monogênia causando, parasitando um peixe. Geralmente essa monogênia, ela causa, ela se alimenta de mucosa, da mucosa do peixe. Só que ela tem ganchos, tá vendo esses ganchinhos aqui, ó? Ó, ela tem esses ganchinhos que elas se fixam, que elas usam para se fixar no peixe. E quando, imagina um anzol fixando na sua pele, ele fixou ali, ele vai abrir, vai formar microlesões que vão servir de porta de entrada para algumas bactérias também. Então, o grande problema da monogênia, além dela causar muita irritação no peixe, ela pode ser foco de infecções parasitárias secundárias. Quais são os sinais clínicos mais frequentes? Ela comete brânquias e pele de peixes, ela causa irritabilidade, prostração, perda de apetite e movimentos operculares acelerados ou não, que vai levar à morte. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico geralmente é clínico, em casos perceptíveis a olho nu e microscopia. Aqui é um exemplo, tá, de uma brânquia de um peixe com várias monogênias, tá? Então esse parasita ele ela causa irritação, ela causa lesões que vão servir de portas de entrada para infecções secundárias de bactérias. Então aqui é um outro peixinho de água salgada que também está com a brânquia toda cheia de monogênia, todos esses pontinhos aqui em forma de vírgulas são as monogênias, tá? Essa última que é ela em aumento de 40 vezes e nessa extremidade aqui inferior você consegue ver os ganchos que causam lesões. Imagina uma quantidade de parasita, tá? Uma infestação tamanha dessa e eu não trato e esse peixe ele acaba morrendo, ele fica prostrado, ele acaba morrendo porque ele está muito irritado, você não está tendo troca gasosa eficiente e o bicho ele acaba vindo a sucumbir. Nós temos também as benedênias de pele e olho, que é a benedênia e a neobenedênia, elas são monogênias um pouco maiores, tá? Geralmente elas conseguem ser vistas a olho nu. Se você tem um olho bem treinado, você consegue ver a olho nu. E quando você dá banho de água doce, elas caem, parece um grão de arroz, de tão grande que são. E geralmente elas têm tropismo, algumas delas causam lesões na pele, tá, dos peixes e causam essas lesões hemorrágicas. E a Neobenedenia melene, que é uma espécie da Neobenedenia, ela tem tropismo pela região ocular. Então, muitas vezes, quando o peixe ele começa a ficar com o olho um pouco opaco, você pode suspeitar de que algumas monogênias estejam fixadas na região ocular desse peixe.
Bom, falei das monogênias, tá? Do primeiro metazoário que eu falei são as monogênias. O segundo que eu vou falar são os tremátodas, tá? Os tremátodas de gênias, eles são vermes achatados também do filo Plateuminto, tá? E geralmente eles acontecem, você só vai ver esse tipo de parasita em peixes que são extraídos da natureza, ou seja, a maioria dos peixes ornamentais de água salgada que a gente tem hoje no Brasil, eles são capturados de, é, de, de ambientes naturais. E por que eles são digênios? Geralmente eles precisam no mínimo de 2 hospedeiros, tá? De 2 ou mais hospedeiros para fechar o ciclo. E muitas vezes você vai encontrar os digênias adultos ou as larvas no, encapsuladas nos peixes. E muitas vezes os hospedeiros definitivos são mamíferos ou aves ou peixes que vão eliminar o verme na água e esse verme libera os ovos. Esses ovos eles vão virar o miracídio. Esse miracídio ele vai para o molusco, por exemplo, e esse molusco ele pode virar cercárias que vai infectar novos peixes que e esse peixe aqui ele pode ser um hospedeiro intermediário. E como é que vai fechar o ciclo? Quando os hospedeiros definitivos vão se alimentar dos hospedeiros intermediários. Então aqui, ó, são alguns exemplos, tá? Aqui é o intestino de Nema, Gobfirefish, com tremátodas no interior dele. Aqui é um que está com tremátoda no fígado, tá? Muito parecido com o ciclo desse aqui é muito parecido com o ciclo da fasciola hepática, dos bovinos, tá? Esse aqui é um outro tipo de tremátoda no intestino de um peixe-anjo e geralmente quando elas estão encapsuladas, tá? Elas aparecem como pontinhos na pele ou na musculatura ou em algum órgão do peixe. Aqui eu coloquei para exemplificar peixes de água doce, tá? Porque eu não tinha foto de peixe de água salgada. Mas acontece exatamente igual. Ó, aqui são metacercários encapsuladas em acarabandeira, aqui é em músculo de peixe-vidro, aqui é em pele de coridora. Então, e cada um deles eu coloquei aqui embaixo para vocês verem como eles são é, na, na macroscopia, tá? E na microscopia. Então, peguei uma larva dessa, coloquei no microscópio e para vocês verem como eles se apresentam. Isso aqui é um outro exemplo de tremátoda, tá? Que estava no fígado. Então, tá vendo aqui o parasita nadando no fígado do peixe? Imagina só as lesões que esse único parasita que estava no fígado desse peixe estava causando nesse animal. Então, o animal ele acaba ficando muito debilitado. Aqui eu tenho um parasita e aqui outro, tá? Beleza, eu acabei passando antes do tempo. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso. Isso aqui é um fígado, tá? E aqui um parasita que está circulando, está nadando livremente no fígado, legalzão, e causando problema no peixe, tá? Um outro tipo de parasita muito comum em peixes que são capturados também são os nematóides, tá? Geralmente os hospedeiros finais dos nematóides, ele possui o nematóide adulto, tá? Que eliminam os ovos através das fezes, certo? E no ambiente, o ovo ele dá origem a larvas que são ingeridas pelos hospedeiros intermediários, que são geralmente crustáceos ou moluscos, e, é, e essa larva no hospedeiro intermediário, ela se transforma em um adulto ou ela se insista em algum peixe também. E os hospedeiros definitivos, que são as aves, os mamíferos, eles ingerem esse hospedeiro intermediário com a larva encistada que vai se transformar em adulto nos, nos hospedeiros definitivos. Aqui é algum exemplo, aqui é um exemplo de um peixe de água doce também, mas esse aqui é uma coridora que era capturada, que era
capturado no ambiente natural. E tá vendo essas lesões, esses parasitas amarelados, amarelados não, avermelhados no intestino dos peixes? Isso aqui são nematóides, tá? Que causam, esse aqui em específico, ele é um hematófago, então ele consome o sangue do intestino do peixe e causa irritações, tá? O diagnóstico geralmente é feito através da microscopia, que a gente encontra o parasita no intestino. Então aqui é um exemplo, tá? De um intestino de um peixe que tem esse parasita gigantesco avermelhado que está consumindo o sangue do peixe, tá? Aqui é um outro exemplo. Aqui tem 2 parasitas, aqui um terceiro. Aqui tem 1, 2, tudo intestino, tá, gente? E aqui é um exemplo do verme adulto. Então, você vê, aqui é a região anterior, onde ele faz a, a captura do sangue do animal. Ele causa, ele coloca a probóscide para fora e ingere o sangue no peixe, do peixe. E a gente tem também os cestoides, que são conhecidos como as tênias. Geralmente, em baixas quantidades, ela não causa um problema nos peixes, tá? E ela está muito associada também a ou peixe que é capturado de ambiente natural. Na verdade, eu vejo muito pouca tênia, muito pouco cestóide em peixes ornamentais de água marinha, mas eles também existem, tá? Em alguns casos, eles podem causar apenas mortalidades crônicas, tá? Então, aqui é um exemplo de uma tênia, tá? No intestino. Então, é um verme muito longo, que em baixas concentrações eles não causam problemas. E a gente também tem as bactérias, que elas são agentes causadores de doenças nos peixes. E muitas vezes essas bactérias elas são oportunistas e elas geralmente acontecem secundariamente ao estresse ou alguma doença primária, que pode ser uma doença bacteriana, por exemplo. Então, como exemplo, a gente tem alguns vírios, Shigella, Mycobacterium, e sendo que algumas delas elas possuem potencial zoonótico, como por exemplo a Shigella putrefaciens, o Vibrio vulnificus, cólera para hemolíticos e no aquarismo a gente tem uma bactéria chamada Mycobacterium marinum, que no Japão ela é considerada uma doença ocupacional e ela causa lesões bastante feias. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E que, que, quais são as características das lesões causadas por bactérias? Geralmente, ó, isso aqui é uma foto que eu já mostrei, mas que as bactérias elas estão muito associadas a lesões parasitárias. Então, elas crescem e causam lesões hemorrágicas. Elas estão presentes nas lesões ulcerativas, tá? Então, aqui é um exemplo da Mycobacterium marinum, tá? Que é uma zoonose que ela é chamada de Fish-tank granuloma e geralmente ela causa infecções nas extremidades moles do corpo e podem apresentar alguns nódulos que podem se disseminar para braços e pernas, que muitas vezes pode ser necessário a remoção, tem que se fazer o uso de remoção cirúrgica ou amputação de membros, porque muitas vezes o antibiótico ele não consegue penetrar na lesão. Então, é muito importante que quando você vai manipular um ambiente desse, você use luvas, tá? Para que não cause nenhum tipo de problema e você venha a ter que parar no hospital e fazer uma cirurgia por conta de um problema tão feio quanto esse. A gente tem alguns vírus que causam doenças em peixes também.
Aqui hoje eu vou falar especialmente de um, mas nós temos vírus das famílias herpes viride, iridoviride e pox viride, tá? E alguns dos seus gêneros. Esses vírus são vírus de DNA de fita dupla, e a gente tem o rabdovírus, que também tem vírus de RNA de fita dupla. Hoje eu vou falar de um iridovírus, tá? E alguns desses vírus, eles são de notificação obrigatória, como alguns herpes virídeos e rabdoviride. É, vou falar hoje de um iridovírus, que é o linfocistis vírus, tá? É um vírus que ele causa doença em peixes, porém, ele é um vírus bastante inofensivo. Porém, dependendo do sítio de infecção, ele pode privar o peixe de alimentação. Isso aqui é um exemplo de um peixe que está sendo infectado por um linfocistis na região da boca. Então, se esse vírus ele cresce demais, o peixe ele pode parar de comer, ele acaba morrendo. E, geralmente, a gente precisa fazer a remoção cirúrgica. E, muitas vezes, esse vírus ele pode crescer de uma tal forma que ele causa um aspecto repugnante no animal e ele acaba não sendo comercializado. Muitas vezes é um vírus que ele é autolimitante, se você nutre bem o animal, ele acaba sendo combatido pelo próprio sistema imunológico do peixe, tá? Então, é, alimente bem os seus animais, que dificilmente você vai ter problema com linfocites. Então, geralmente ele aparece nas extremidades, principalmente de nadadeiras, certo? E quando ele aparece em extremidades de nadadeiras, você pode fazer remoção, tá? Com bisturi. Só que nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele já um animal que ele acabou vindo a óbito, porque ele foi acometido de tal maneira pelo vírus que não tinha mais volta. Tá? Então, quando ele está nas extremidades das nadadeiras, como nessas aqui, a gente consegue ainda eliminar ele facilmente. Quando você coloca para ver na microscopia, você vê lesões globosas, tá? Que são tomadas por fibroblastos. Interiormente você tem uma célula que ela cresce, o vírus ela infecta a célula, essa célula pode aumentar de 10 a 20 mil vezes. E muitas vezes os peixes eles podem se apresentar com infecções múltiplas. Isso aqui é um exemplo de um peixe que ele estava acometido por 3 tipos de parasitas, tá? Esse aqui era o Cryptocarne irritans, que estava na pele e na na brânquia, e ele ainda tinha um nematóide no intestino, e no fígado tinha lá o tremátoda que estava nadando. Então imagina só a situação de um peixe desse. É um peixe que geralmente na natureza ele ia acabar vindo a óbito, porque ele é um peixe que foi altamente suscetível a todos esses patógenos. Então geralmente é um peixe que não vai atingir a idade adulta, e é um peixe que ele na natureza ele vai ser comido por um predador, por exemplo. E muitas vezes ele acaba morrendo no aquário do cliente. E uma última doença que eu vou falar para vocês, que é muito comum em peixes de água salgada, e principalmente em peixes mais velhos, é a síndrome da erosão na cabeça ou linha lateral, tá? Que é uma dermatopatia crônica que afeta vários peixes que se apresentam com uma pele despigmentada ao longo da linha lateral, tá? Então, ó, isso aqui é um exemplo de um peixe, são tangues, esses primeiros de cima são tangues, que eles ficam com a linha lateral despigmentada, tá vendo? E aqui são anjos que também ficam com erosões na cabeça. E quais são as hipóteses de doenças da linha lateral? Pode ser causado por agentes infecciosos, toxinas bacterianas, deterioração da qualidade de água, deficiência nutricional, uso de medicação à base de cobre, tensão elétrica na água, carbono ativado, uso de ozônio, combinação de outros elementos, e acometem principalmente peixes da família Acanthuridae, tá? E Pomacentridae.
Então, aqui é um exemplo de um peixe-anjo, que ele está com uma cabeça com bastante erosão, tá? Então, é uma síndrome que a gente não sabe muito bem o que causa essa síndrome. Então, geralmente, se o peixe está num ambiente é, um ambiente bastante equilibrado, dificilmente esse peixe vai ter essa doença. Bom, gente, era isso. Para mais dúvidas, eu vou deixar aqui meu e-mail e meu Instagram para quem quiser saber um pouquinho mais, visitar lá o Instagram e conhecer um pouco mais das coisas que eu publico, tá? E quem tiver alguma dúvida, enviar e-mail para o pedrohenriquemedvet@usp.br. Bom, obrigado, VetSign, e sucesso no Congresso Beneficente.